Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Cardio Trials. Aqui você fica por dentro do que há de mais moderno e relevante dentro da cardiologia. Antes de começar esse vídeo, peço só que se inscreva no canal e ative a notificação no sininho para que você ajude a crescer o canal e seja informado quando a gente for lançar um vídeo novo. Olá a todos, meu nome é Tiago e vamos discutir um pouquinho sobre os efeitos dos beta-bloqueadores em pacientes com síndrome coronariana aguda. Bom, antes de mencionarmos as evidências clínicas a respeito dos beta-bloqueadores em pacientes com isquemia miocárdica aguda, vamos relembrar um pouquinho dos efeitos fisiológicos, melhor dizendo, dos beta-bloqueadores. Como nós sabemos, os beta-bloqueadores eles suprimem a ativação beta-1 adrenérgica cardíaca. Com isso, nós temos, por um lado, uma diminuição da contratilidade miocárdica e do volume sistólico, e, por outro lado, uma redução da frequência cardíaca. A diminuição da contratilidade miocárdica e do volume sistólico leva a uma diminuição do débito cardíaco, e a redução da frequência cardíaca leva a um aumento do período diastólico e uma diminuição do débito cardíaco. Com a diminuição do débito cardíaco, eu tenho uma redução da pressão arterial e da pós-carga. E com isso, uma redução da demanda miocárdica por oxigênio. E com o aumento do período diastólico, eu tenho um aumento da perfusão coronariana e com isso um aumento no suprimento miocárdico de oxigênio. Aumentando o suprimento de oxigênio para o miocárdio e diminuindo a demanda de oxigênio para o miocárdio, eu tenho uma melhora da isquemia miocárdica. Então, esses são os efeitos dos beta-bloqueadores sobre o paciente com isquemia miocárdica. Pois bem, qual é o debate? Sabemos que o infarto causa uma alta atividade simpática e isso pode ser atenuado pelo beta-bloqueador. Em teoria, isso levaria a uma redução da demanda de oxigênio, que por sua vez protegeria o miocárdio de arritmias cardíacas e aliviaria o paciente dos sintomas anginosos. Só que a reperfusão miocárdica imediata após o infarto também é um forte inibidor da atividade simpática. Portanto, a questão que fica é o uso generalizado de beta-bloqueador na era atual, era pós-reperfusão, em pacientes com infarto completamente revascularizado, sem angina residual e sem disfunção de ventrículo esquerdo, é questionável, é um motivo de debate. Bom, o primeiro estudo que analisou o efeito dos beta-bloqueadores em pacientes com infarto foi o estudo BHAT, né? Um estudo publicado em 86 em pacientes com infarto agudo do miocárdio, né? Foi avaliado, os pacientes foram randomizados para placebo ou propranolol, né? Foram aproximadamente 3.800 pacientes, né? E nesse estudo, em particular, os autores mostraram que o uso do propranolol diminuiu mortalidade geral, mortalidade cardiovascular, morte súbita, infarto não fatal, né? E incidência de eventos coronarianos, especialmente nos pacientes com disfunção ventricular esquerda. Então, um dos primeiros estudos já dando indício de que o beta-bloqueador nos pacientes com insuficiência cardíaca eram benéficos. Posteriormente, um outro grande estudo, o Early BUMI, né, que testou metoprolol endovenoso em pacientes com infarto com supra de ST, né, foram aproximadamente 680 pacientes, os pacientes foram randomizados para placebo ou metoprolol, né, esse estudo não mostrou diferença entre os dois grupos de tratamento quanto à incidência de MACE. Todavia, o desfecho primário desse estudo foi tamanho do infarto, que não mostrou diferença entre as duas estratégias de tratamento. Então, importante a gente ter em mente
que esse estudo ele não foi desenhado para avaliar desfecho clínico, né? Então, o estudo não tem poder estatístico para isso, mas os autores mostraram, de qualquer forma, que não houve redução de eventos clínicos nem do desfecho primário, que foi tamanho de infarto. Esse é um outro estudo relativamente recente, de 2018, Capital CRT. Foi um estudo open label, que avaliou pacientes com infarto com supra de ST tratados com angioplastia, né? Aproximadamente 800 pacientes, todos com fração de ejeção acima de 40%. E aí os pacientes foram divididos em dois grupos, o grupo Carvedilol e o grupo sem beta-bloqueador. Os autores aqui mostraram que, em relação ao desfecho primário composto de morte, infarto, hospitalização por IC e síndrome coronariana aguda, não houve diferença entre os grupos, e em relação à mortalidade total, também não houve diferença entre os grupos, numa população de pacientes com fração de ejeção normal ou discretamente diminuída. Esse também é um outro estudo importante, relativamente recente, de 2017, publicado no JACC, onde os autores selecionaram uma coorte de pacientes com infarto agudo do miocárdio, com supra e sem supra, né, e pacientes sem insuficiência cardíaca ou disfunção ventricular esquerda. Uma coorte grande, com mais de 179 mil pacientes, sendo 92 mil aproximadamente de infarto com supra e 87 mil, 88 mil de pacientes com infarto sem supra. E aí, estratificado em dois grandes grupos, o grupo com beta-bloqueador e o grupo sem beta-bloqueador. E a gente observa que, considerando, tanto o grupo total, incluindo infarto sem supra e com supra, quanto os grupos isoladamente, infarto sem supra e infarto com supra, não houve diferença entre os grupos em relação ao desfecho mortalidade. Ou seja, o grupo que usou beta-bloqueador e o grupo que não usou beta-bloqueador, nesta população de infarto com supra, com função ventricular preservada, não mostrou diferença, portanto, não houve benefício no uso do beta-bloqueador nesta coorte de pacientes. Esse é um outro estudo ainda mais recente, publicado em 2021 no European Heart Journal, Cardiovascular Pharmacotherapy. É uma coorte de pacientes com infarto agudo do miocárdio, aproximadamente 13.600 pacientes com beta-bloqueador e placebo. E aí os autores estratificaram a coorte em 3 grupos. Um grupo com fração de ejeção menor do que 40, que é o gráfico A, onde o grupo com beta-bloqueador teve menor mortalidade do que o grupo sem beta-bloqueador. No outro grupo, que é um grupo com fração de ejeção entre 40% e 50%, que é o grupo B, né, na figura superior direita, o grupo com beta-bloqueador também teve menor mortalidade do que o grupo sem beta-bloqueador. E, por fim, no grupo C, no canto inferior esquerdo, pacientes com fração de ejeção acima de 50%, aí o grupo beta-bloqueador e sem beta-bloqueador teve a mesma incidência de desfecho, né? Então, mais um estudo nos dando a entender de que, na presença de função ventricular preservada, o efeito do beta-bloqueador ele é pequeno, ele é inexistente. Aqui um outro estudo também importante. Esse já é um registro publicado em 2021 no European Heart Journal. É um registro de pacientes com infarto agudo do miocárdio submetidos à revascularização, seja angioplastia, seja cirurgia. Aproximadamente 30 mil pacientes, então um registro bem grande. E aqui, em relação aos desfechos, morte cardiovascular, que é o gráfico superior esquerdo, infarto recorrente, o gráfico superior direito, composto de eventos cardiovasculares, morte e infarto, que é o gráfico inferior esquerdo,
e eventos adversos, que é o gráfico inferior direita, não houve diferenças entre o grupo beta-bloqueador e o grupo placebo, aí incluindo pacientes com e sem disfunção ventricular. Então, o que a gente disse no início da nossa apresentação é que na era pré-reperfusão, né, onde não se fazia a angioplastia das artérias culpadas, né, a utilização do beta-bloqueador reduzia, né, a incidência, especialmente de infarto agudo do miocárdio e mortalidade cardíaca, né? A partir do momento em que entra o período da era reperfusionista, né, você observa nitidamente que esse efeito sobre a mortalidade cardíaca ele já deixa de existir e o efeito principal ele recai principalmente quanto à ocorrência de infarto ao longo do segmento. Aqui nós temos um outro registro, né, que é o CAMIR registro. É um registro de pacientes com infarto agudo do miocárdio, né? Os pacientes foram estratificados em dois grupos, né? O grupo com fração de ejeção menor do que 50%, que é o gráfico, que é a figura do meio, e os pacientes com mais de 50% de fração de ejeção, que é no canto inferior à direita. 1 ano de segmento, e aí os pacientes, os pesquisadores observaram que no grupo com fração de ejeção menor que 50%, que são mais ou menos 1.000 pacientes, o beta-bloqueador mostrou uma redução de mortalidade ao longo do segmento de 1 ano. E no grupo com fração de ejeção maior ou igual a 50%, o beta-bloqueador não teve nenhum efeito sobre a incidência de mortalidade quando comparado com o grupo sem beta-bloqueador no segmento de 1 ano, um N aí já de 3.000 pacientes aproximadamente. Esse é um outro estudo de coorte, já é uma coorte coreana especificamente, de pacientes com infarto agudo do miocárdio, submetidos todos à revascularização. Os autores, neste caso especial, eles dividiram a coorte em dois grupos. Um grupo que usou beta-bloqueador por mais de 1 ano, uma mediana de 38 meses, e um grupo que usou beta-bloqueador por menos de 1 ano, uma mediana de 2 meses e meio, sendo a grande maioria desses pacientes tendo usado o beta-bloqueador por mais de 1 ano, como a gente vê aqui no gráfico de pizza, 78% dos pacientes, mais de 78% dos pacientes usaram beta-bloqueador por mais de 1 ano. E o que os autores mostraram nesta coorte especialmente? Que o desfecho composto de morte por todas as causas, infarto recorrente, hospitalização por IC, foi menor no grupo que usou o beta-bloqueador por mais de 1 ano, tendo diferença estatística em relação aos desfechos individuais, morte por todas as causas, infarto recorrente, né? Qual é a limitação desse estudo? A limitação desse estudo é que nós não temos os dados de fração de ejeção dessa amostra. Então, pode ser que essa diferença tenha ocorrido porque muitos desses pacientes talvez tivessem uma fração de ejeção na média bastante reduzida. Então, a gente não tem esses dados, então é difícil inferir alguma conclusão mais certeira, mais precisa. E, por fim, eu gostaria, né, de mencionar o estudo REDUCE-AMI, publicado no mês de abril, no New England Journal of Medicine. É um estudo grande, com mais de 5.000 pacientes com infarto agudo do miocárdio, tempo de segmento de 3 anos e meio de média, todos os pacientes com fração de ejeção acima de 50%. Então, neste perfil de pacientes com infarto, muitos deles submetidos à terapia de revascularização, com função ventricular preservada,
a adição de beta-bloqueador não reduziu o desfecho composto de morte por qualquer causa ou infarto não fatal ao longo do segmento de 3 anos e meio. Então, assim, existem outros 3 grandes estudos. O REBOOT, que é um estudo binacional, Itália e Espanha, com mais de 8.000 pacientes e fração de ejeção preservada ou discretamente diminuída, que está em andamento, deve sair o resultado no final do ano. O estudo DunBlock, que é um estudo dinamarquês, com 3.500 pacientes, também com fração de ejeção levemente reduzida ou normal, né, que devem ter os resultados lançados aí no meio do ano. E o Smart Decision, que é um estudo coreano, com mais de 2.500 pacientes, né, também com fração de ejeção levemente reduzida ou normal, que devem ter seus resultados lançados no começo de 2026. Então, são 3 outros grandes estudos que, adicionados ao REDUCE-AMI e aos outros estudos previamente discutidos aqui, nos darão uma visão definitiva em relação aos efeitos dos beta-bloqueadores nos pacientes que têm fração de ejeção preservada. Naqueles que têm fração de ejeção reduzida, abaixo de 40%, não há discussão, os beta-bloqueadores reduzem sim mortalidade. Então aqui, a mensagem final que a gente gostaria de passar para vocês é: lembre-se da aposta de Pascal, né? Ela se baseia na ideia de que a gente não consegue provar a existência ou a não existência de Deus, o que obriga nós, seres humanos, a fazer uma escolha. E essa escolha é, na melhor das hipóteses, se eu apostar na existência de Deus, eu ganho tudo, ou, se for o contrário, se for a hipótese oposta, no máximo, eu perco alguma coisa ou quase nada. Então, a ideia é mais ou menos essa. Apesar das implicações religiosas, a mensagem de Pascal é que, além das probabilidades, as decisões também devem pesar as consequências. Semelhante ao uso dos beta-bloqueadores no infarto, a recompensa seria grande se você estivesse certo. No entanto, a maior falha no argumento do Pascal foi que não considerou o risco ou o custo de acreditar, ou para os nossos propósitos aqui no paciente com beta-bloqueador e infarto, o risco ou o custo do beta-bloqueio. O benefício da aquisição dos beta-bloqueadores, ele é mínimo, mas certamente os eventos adversos associados a esta classe de medicamentos não são. Assim sendo, aqui a mensagem que fica: evidências ainda mais robustas são necessárias para dirimir as dúvidas quanto a essa aposta. Vale ou não a pena fazer essa aposta? É isso aí, pessoal. Espero que todos tenham aproveitado a aula. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado por assistir esse vídeo do Cardio Trials. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. E também deixe seus comentários, perguntas, dúvidas e sugestões, que para a gente é super importante. Até a próxima!